Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três maneiras aí de vocês utilizarem sombra para dar um destaque na foto de vocês. Esse tutorial aqui é baseado no tutorial que eu publiquei em 2015 lá no Tutoriais Photoshop. Lá no Tutoriais Photoshop eu publiquei um tutorial utilizando Photoshop em inglês. É uma versão mais simples desse tutorial que eu vou mostrar hoje para vocês. Lá a gente só aborda um tipo de efeito com sombra para dar destaque em imagens, mas é um efeito bem simples, mais para você entender como funciona o Drop Shadow, essa sombra projetada que a gente pode aplicar em imagens e como utilizar esse recurso de uma maneira interessante para apresentar uma imagem de uma maneira mais atraente. Então nesse vídeo aqui, como eu estou recuperando os tutoriais lá do Tutoriais Photoshop que perderam as imagens, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para registrar esse tutorial e deixar aí para vocês também, porque eu acho que é bem interessante para quem não conhece esse tipo de recurso. Só que eu quis dar uma incrementada, então eu coloquei mais dois efeitos, então serão três efeitos aí para criar destaque em fotos utilizando o Drop Shadow, aí, a sombra projetada. Então vou voltar aqui para o Photoshop, vou utilizar essa imagem aqui. Se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. E se vocês quiserem acessar o tutorial lá do Tutoriais Photoshop, o link também está na descrição do vídeo. Como vale lembrar, né, que lá no Tutoriais Photoshop eu utilizei o Photoshop em inglês e aqui eu estou utilizando o Photoshop em português. Então a primeira coisa que a gente vai fazer depois que a gente estiver com a imagem aberta no Photoshop é entrar aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela, depois clicar em camadas. Na hora que você fizer isso, abre aqui o painel de camadas e a gente vai duplicar essa camada aqui pressionando Ctrl J ou Command J se você estiver utilizando o Mac. Então, dupliquei aqui a camada. O que a gente tem que fazer agora é aumentar a área em volta dessa imagem aqui. Eu vou dar um Ctrl menos ou Command menos se você tiver com Mac. Como vocês podem ver aqui, ó, essa imagem ela não tem nenhum respiro, não tem uma área aqui sobrando para que a gente adicione uma sombra nela. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é aumentar a área desse documento aqui, dessa foto, para a gente conseguir adicionar essa sombra. Então para fazer isso a gente vai entrar aqui em imagem e vai escolher a opção tamanho da tela de pintura. Na hora que a gente fizer isso, vai abrir aqui essa caixa. Aqui do lado a gente tem a unidade de medida, então eu vou trocar aqui de centímetros para pixels, acho que fica mais interessante. E aqui, ó, se a gente mudar, por exemplo, vou colocar 5.800 por 3.900. Aqui embaixo ele diz para mim que a minha imagem é essa bolinha aqui e que ele vai aumentar para todos esses lados. E aí ele diz, ó, cor da extensão da tela de pintura, plano de fundo. E aí ele já tem a corzinha aqui do lado, eu posso trocar, mas eu quero que fique em branco mesmo. E aí aqui também a gente pode escolher outras cores. Ó, se você clicar nesse menu drop-down, você pode escolher a cor de primeiro plano, que seria essa verde. Plano de fundo, que seria esse branco aqui. E a gente pode até escolher aqui branco, preto e cinza ou outro, né? O outro foi o que eu escolhi. Eu cliquei aqui, escolhi branco, mas aí você pode variar, escolher a cor que você quiser. Não tem o menor problema. Se a sua caixa não tiver igual à minha, é só marcar essa opção aqui, somente cores web. Se você desmarcar, ela fica desse jeito aqui, mas não tem nenhuma diferença. Então eu vou clicar aqui em OK, que eu quero a minha caixa em branco mesmo. Vou clicar em OK e a hora que a gente fizer isso, ele vai expandir pra gente. Ó. Expandiu bem pouquinho. Isso aqui daria até para criar uma bordinha aqui pra gente. Se você se o intuito fosse criar uma borda, vocês poderiam parar por aqui, ó, acabamos de criar uma borda, mas eu quero aumentar mais isso aqui. Então vamos entrar lá de novo, imagem, tamanho da tela de pintura. Então dessa vez, ó, vou colocar aqui novamente em pixels. Dessa vez vamos exagerar aqui, vou aumentar em 1000 pixels, vou colocar em 6000 por 4000 e vou clicar em OK. Ó, agora sim a gente ganhou uma área de respiro melhor. Então já dá pra gente ver a imagem aqui, ó. E aí essa área em volta, que poderia ser qualquer background, poderia ser até mesmo uma imagem, uma outra imagem de céu, de mar, alguma coisa assim. Aí vai da imaginação de vocês. Nesse exemplo aqui,
Eu só criei isso aqui para que vocês entendam que para a gente utilizar a sombra, a gente precisa ter uma área de respiro aí em volta da nossa imagem. E agora o que a gente vai fazer é começar a trabalhar com a sombra. Então a primeira opção ali, e é aquela que eu abordei lá no Tutoriais Photoshop, será essa que eu vou mostrar agora. A gente vai clicar aqui em cima do ícone de adicionar um estilo de camada, e antes de clicar nesse ícone, não se esqueçam de verificar se você está com a camada duplicada selecionada. Então cliquei aqui, e aí eu vou escolher a opção sombra projetada. Na hora que a gente fizer isso, vai abrir essa caixa aqui. Pode parecer que não, mas ele já aplicou uma sombra aqui, é que ela está bem pequenininha. E aí o que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente localizar a nossa sombra e conseguir visualizar ela bem, é aumentar aqui a distância. Ó. Conforme você vai aumentando a distância, ela vai se destacando e aparecendo aqui na nossa imagem. Isso aqui vai depender muito do tamanho da imagem que vocês estão utilizando. Nesse vídeo aqui a gente está utilizando uma imagem muito grande em alta resolução, então por isso os valores aqui dentro da caixa são bem altos. Agora, se você estiver utilizando uma imagem em baixa resolução, você vai notar que você vai aumentar um pouquinho aqui, a sua sombra já vai aparecer gigantesca. Então, ó, eu coloquei quase no máximo aqui para ela aparecer. E aqui, ó, nessa rodinha aqui, nesse círculo, a gente define o ângulo que essa sombra aqui vai aparecer. Então você pode girar aqui, e aqui do lado ele faz o preview para você ter uma noção ali onde a sua sombra vai ficar. E aqui na imagem ele vai em tempo real também, ó, conforme você vai mexendo, a sombra vai mudando de lugar. Outra coisa que você pode fazer também é clicar diretamente aqui na sombra, ó, e ajustar. Eu estou com a ferramenta mover aqui selecionada, eu só clico aqui e arrasto e deixo a sombra onde eu quero. Aqui a gente tem algumas outras opções também, a gente tem a opção de opacidade, então a gente pode diminuir a opacidade. Como vocês podem ver, essa sombra aqui é uma sombra bem dura, bem reta, ela segue exatamente aqui o padrão da minha imagem. E aí, se você quiser dar uma suavizada nessa sombra, que ela não fique com as pontas tão duras, você tem aqui tamanho e expansão. A gente pode aumentar o tamanho, e aí ele começa, ó, a desfocar a minha sombra, e aí a gente também tem expansão. Expansão, ele vai alargando aqui a minha sombra. Então isso aqui, essas opções, elas precisam ser trabalhadas em conjunto. Ó. Conforme você vai aumentando, eu acho que pode ficar um pouquinho mais claro, por exemplo. E aí eu posso diminuir a distância. Ó. E aí, se eu quiser, eu posso mexer um pouquinho no ângulo aqui dela. Ó, vou diminuir um pouquinho da expansão. Deixar o tamanho um pouquinho menor. Aqui embaixo a gente tem algumas opções de qualidade. Então você pode aumentar o ruído, se você quiser. Ó, se você aumentar demais, fica uma coisa super estranha. Mas se você quiser botar um pouquinho de ruído assim para simular um papel, alguma coisa assim, você pode colocar aqui também. Aqui esse contorno você dá uns efeitos diferentes aí em cima da sua sombra. Ó. Essa parte aqui é uma parte que poucas pessoas usam porque não tem muito resultado prático, assim, não tem alguns efeitos bonitos. É mais quando você quer criar mesmo, quer pirar, fazer umas coisas bem diferentes, aí você utiliza essa parte aqui. Aqui a gente tem a cor da sombra, né? Nesse caso aqui está em preto, a gente poderia botar em cinza, poderia botar um vermelho mais escuro. Isso tudo depende mais do ambiente que você está utilizando. Então eu costumo deixar sempre em preto ou cinza, mas dependendo do ambiente, se essa imagem tivesse, por exemplo, em cima de um céu, eu escolheria um azul mais escuro aqui. Eu pegaria um azul nesse tom ou nesse tom aqui para colocar a sombra. Então, como vocês viram aqui, ó, a gente acabou de criar uma sombra e já deu um destaque super diferente para a imagem. Ó. Eu vou fazer um preview aqui para vocês verem. E aqui, ó, depois que a gente aplica esse estilo de camada, vocês vão notar que a gente fica com dois efeitinhos aqui embaixo da camada e uma setinha aqui do lado. Se você clicar na setinha, você esconde os efeitos
clicou novamente, eles aparecem. E se você quiser desabilitar a visibilidade desse efeito, é só clicar no ícone do olho aqui do lado. Então isso aqui é a nossa imagem original e aqui é a imagem com efeito aplicado. Como vocês podem ver, ela ganha um certo distanciamento aí do fundo que a gente está utilizando. E quando a gente tem vários efeitos aplicados, a gente pode também remover a visibilidade só do efeito que a gente deseja, clicando aqui também no ícone do olho, aqui do lado. Outra coisa aqui, para finalizar, se eu quisesse transformar esse efeito que foi aplicado em uma camada independente, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui em cima dos efeitos, e aí eu escolho a opção criar camada. Ele vai perguntar se eu quero criar mesmo, e aí eu clico em OK. Ele vai criar uma camada para mim extra, só com a sombra. Então, ó, agora eu tenho uma camada só com a sombra. É lógico que isso aqui eu só estou fazendo para esse vídeo. O ideal é deixar mesmo como estilo de camada ali, adicionado, porque sendo um estilo de camada, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Sempre que você quiser alterar algum valor, alterar alguma coisa, se eu falar assim depois, eu não queria a posição da sombra desse lado, eu quero para o outro lado. Então eu posso clicar aqui 2 vezes em cima do estilo de camada, posso chegar aqui, ó, e alterar. Ou seja, ele não é uma coisa, ele não é fixo, ele não é destrutivo. Ele é editável e ele permanece editável se você deixar dessa maneira aqui. Eu só vou transformar em camada para esse vídeo porque eu quero mostrar mais outros 2 efeitos utilizando sombra, então para mim vai ser melhor dessa maneira. Então eu vou clicar aqui no botão direito, criar camada, cliquei em OK, e aí também vocês acabam conhecendo esse recurso aqui de criar uma camada a partir de um estilo de camada. Então eu tenho aqui, ó, vou deixar aqui sombra 1, como vocês viram, super simples de fazer, rapidinho. E aí vou criar o segundo tipo de sombra. Esse segundo tipo de sombra eu quero uma sombra que pegue em todos os lados aqui da minha imagem. Como vocês viram, essa sombra que eu criei, ela é projetada, ou seja, como se a luz estivesse incidindo daqui para cá ou daqui para cá. Então a sombra ela é de um lado só, não tem como ter sombra de todos os lados. Então vou mostrar para vocês como criar uma sombra que é projetada em todos os lados. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou com a minha camada selecionada, eu vou pressionar Ctrl J para duplicar essa camada, vou clicar aqui na camada original, vou pressionar Ctrl U para abrir a caixa de matiz e saturação, e aqui na caixa de matiz e saturação eu vou pegar o slider de luminosidade e vou arrastar ele todo para a esquerda, ou seja, minha imagem ficou toda preta aqui como vocês estão vendo. Vou clicar em OK, vou entrar aqui em filtro, vou escolher a opção desfoque, e aí eu vou escolher a opção desfoque gaussiano. Aqui na caixa de desfoque gaussiano a gente vai aumentar aqui o raio, aumentando aqui, e aí a minha sombra já começa a aparecer, como vocês estão vendo. Ó. Esse valor aqui ele vai depender também da imagem que você está utilizando, do tamanho da imagem. Nesse caso aqui eu estou utilizando, ó, um valor bem alto, porque minha imagem é muito grande também. Ó, para mim aqui já está bom, vou dar um OK. E aí ele vai aplicar o desfoque aqui para a gente. Vou mostrar aqui para vocês. E aí aqui a gente tem a imagem já com desfoque, como vocês podem ver, ela também se destaca aí do fundo, dá um destaque bem interessante. E vou fazer um antes e depois aqui, ó. Isso aqui é sem a sombra, isso aqui é com a sombra. Parece que a imagem ela meio que salta aos olhos. E aí agora eu vou mostrar, vou colocar aqui sombra 2. Vou mostrar uma terceira sombra, que eu acho bem legal, essa eu acho bem interessante, que ela chama bastante atenção. Estou com essa camada aqui da minha imagem selecionada, vou pressionar Ctrl J ou Command J no Mac aí para duplicar a camada. Vou selecionar aqui a camada original e novamente vou entrar. Dessa vez eu não vou ir pelo atalho de teclado, eu vou pelo caminho normal aqui, vou entrar aqui em imagem, ajustes, vamos escolher aqui matiz e saturação. O mesmo recurso que eu utilizei anteriormente. E aí
Vou puxar o slider de luminosidade todo para a esquerda novamente. Deixei aqui ó, a camada toda em preto, vou clicar em OK. E agora eu vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação livre. Ó, apareceu aqui os controles da caixa. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui dentro da caixa. E aí aqui dentro a gente vai escolher a opção deformar. Na hora que a gente fizer isso aparece esse grid, como vocês estão vendo. E aí eu vou pegar essa parte aqui de baixo e vou puxar para cima. Vou fazer dessa maneira aqui, ó. E aí vai de vocês querer aumentar mais a distorção ou não. Mas façam dessa maneira aqui para vocês aprenderem. Depois vocês podem extrapolar e criar outros efeitos em cima desse. Vou deixar dessa maneira aqui. Vou pressionar Enter para finalizar a transformação. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou essa imagem aqui em preto, só para vocês terem uma noção do que a gente fez. A imagem ficou dessa maneira aqui, ó. Isso aqui embaixo é a imagem original. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, eu estou com essa layer aqui, com essa camada aqui ainda selecionada, eu estou com a ferramenta mover selecionada, eu vou deixar o Shift pressionado, vou arrastar um pouquinho aqui para baixo, vou arrastar até aqui assim. Fiz isso, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui em filtro, vou entrar em desfoque, vou escolher a opção desfoque gaussiano. Aqui já está até com o valor que eu utilizei anteriormente, ó. Vou clicar aqui em OK, para mim tá bom esse valor aqui, eu posso até aumentar um pouquinho mais, diminuir, eu não sei, deixa eu ver aqui. Diminuir um pouquinho para ver como que fica. Não, assim tá bom. Vou clicar aqui em OK. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, que eu quero um efeito um pouquinho mais suave. Vou dar um Command menos aqui, ou um Ctrl menos, para conseguir enxergar melhor. Porque como a tela aqui é um pouco pequena, fica um pouco difícil de visualizar. Ó, para mim aqui o efeito tá bom, mas dá para melhorar, então a gente vai pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação livre novamente. Vou deixar o Shift e o Alt pressionados, clicar e arrastar aqui. Vou arrastar aqui um pouquinho mais para baixo. E se a gente quiser ganhar mais espaço aqui no nosso documento, a gente também consegue fazer isso. A gente entra aqui em imagem, tamanho da tela de pintura novamente. E aí, como eu falei para vocês, eu quero ganhar espaço aqui embaixo. O que eu faço então? Como eu disse antes para vocês, essa bolinha aqui representa a nossa imagem. E aí qualquer valor que a gente colocar aqui, ele vai aumentar para todos os lados. Mas eu quero que só aumente para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Se eu clicar em qualquer uma dessas setinhas, ó, cliquei para cá. Significa que todos os valores que eu colocar aqui, ele vai aumentar para cá, para cima e para baixo. Então, posso aumentar para cá, posso aumentar para cá, ó. Como vocês viram, ele vai onde eu clicar. Então, eu quero aumentar para baixo. Então, eu clicar aqui ele vai aumentar para cima, ó. Eu cliquei na setinha de cima, então ele está dizendo para mim, ó, a gente vai aumentar para os lados e para baixo. Só que se eu não colocar nada para os lados, eu posso só aumentar para baixo. Então eu vou colocar aqui em pixels, 4.900, vamos para 5.200. Então ele vai aumentar para baixo, porque eu aumentei na altura. E a gente clica em OK. Na hora que a gente fizer isso, ó, ele deu mais um espacinho aqui pra gente. Então, ó, já diminuí ali, vou diminuir mais um pouquinho a opacidade. Selecionar aqui a ferramenta mover. Tá aqui, ó, a gente criou um efeito 3D, parece que aqui tá meio curvado. E ele dá uma sensação de que a nossa imagem, ela meio que salta aqui, ó. E aparece aqui, parece que ela está em cima de algo um pouco curvado. Então, pessoal, foram 3 efeitos aí, eu vou colocar aqui sombra 3. Foram 3 efeitos aí de sombra para vocês darem destaque em imagens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado das dicas. Deixem aí nos comentários dizendo se vocês conhecem algum efeito de sombreamento que seja interessante também, que não esteja nesse vídeo.
E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram das técnicas aí, por favor, deixa aquele joinha, comenta embaixo também, que isso ajuda demais o nosso canal. E se você achar que esse vídeo aqui foi muito valioso para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu também, que vão aparecer ali 3 valores simbólicos aí para você ajudar o canal. Escolhendo qualquer um dos valores, o seu comentário vai ficar em destaque nesse vídeo e vocês vão ver uma animação bem legal rolando na tela. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever e não esquece de marcar o sininho, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima.